Por que o dinheiro no Brasil é tão, mas tão absurdamente caro? Porque toda fatura de cartão de crédito, todo o extrato de cheque especial, cada parcela de financiamento, parece não só um custo, mas uma verdadeira afronta. Essa não é uma pergunta qualquer. É, talvez, a pergunta mais dolorosa e persistente da nossa economia. É uma ferida aberta que afeta a vida de milhões de pessoas todos os dias. E a resposta, eu garanto, é muito mais profunda e complexa do que aquela narrativa fácil da ganância dos bancos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para desvendar as causas estruturais dessa anomalia, para entender a verdade que muitas vezes é proibida de ser dita de forma clara. Para a gente navegar por essa complexidade toda, a gente precisa de uma bússola, uma metáfora central que vai guiar toda a nossa análise. Guarde bem essa frase porque ela é a chave para tudo. O juro é a febre e não a doença. Pensa no corpo humano. A febre alta não é a enfermidade em si. Ela é um alarme, um sintoma desesperado de que o organismo está lutando contra uma infecção grave. Da mesma forma, o juro estratosférico que a gente vê no Brasil é o sintoma febril de que o nosso corpo econômico está doente, sofrendo de infecções crônicas e profundas que minam a força dele. E o que acontece quando um médico, em vez de tratar a infecção, simplesmente quebra o termômetro para não ver a febre? O paciente tem uma falsa sensação de melhora, enquanto a doença avança em silêncio, podendo levar ao colapso. Na economia, a lógica é idêntica. Tentar baixar os juros por decreto, na canetada, sem curar as causas reais do problema, é quebrar o termômetro, é ignorar o aviso. E, invariavelmente, essa atitude leva a um destino trágico, a deterioração completa do paciente. Então, com a seriedade de um médico, vamos começar o diagnóstico. Qual é a principal infecção que causa essa febre persistente? A primeira e mais fundamental causa está aqui, o Estado brasileiro. Mais especificamente a sua necessidade crônica insaciável por dinheiro. O Estado gasta muito mais do que arrecada, ano após ano, década por década. E essa fome de recursos cria um vácuo que suga o capital da economia e estabelece o patamar de todo o custo do dinheiro no país, começando pela fundação de tudo, a taxa básica, a Selic. Para entender esse mecanismo, a gente precisa conhecer um conceito econômico crucial, crowding out, ou efeito deslocamento. Imagine que toda a poupança, todo o dinheiro disponível para investimento no Brasil está dentro de um grande tanque de água. Empresas precisam dessa água para construir fábricas. Famílias precisam dela para financiar a casa própria. O problema é que o Estado, com seu déficit gigantesco, instala uma mangueira industrial nesse tanque e suga a maior parte da água para si para financiar suas próprias despesas. O que sobra para o setor produtivo e para as pessoas? Menos água, que se torna mais disputada e, portanto, muito mais cara. O Estado faz isso emitindo títulos da dívida pública, que muitos conhecem pelo Tesouro Direto. E aqui está o ponto nevrálgico. O governo é, por definição, o devedor mais seguro de uma economia. Ele pode imprimir dinheiro, pode aumentar impostos. Por isso, a taxa que ele paga para se financiar, a Selic, se torna o piso de juros de todo o sistema. Pensa com lógica. Por que um banco emprestaria dinheiro para uma empresa que corre o risco de falir, cobrando 10% de juros ao ano, se ele pode emprestar para o governo, com risco zero, recebendo 11% ou 12%? Simplesmente não faz sentido. Assim, o juro para todo o resto da economia vai ser obrigatoriamente a Selic mais um prêmio pelo risco adicional de cada operação. O Estado, com sua dívida, ancora o navio todo. Certo, então a gente entendeu a fundação. A Selic, que é diretamente influenciada pela necessidade de financiamento do Estado, é o piso. Mas se o piso está em, digamos, 11% ao ano, o que explica a taxa do rotativo do cartão de crédito chegar a mais de 400%? O que existe nesse abismo gigantesco entre a taxa básica e o preço final que o consumidor paga? A resposta para essa pergunta está num componente complexo e muito mal compreendido chamado spread bancário. E aqui, a gente precisa desmistificar uma das maiores falácias do debate público. O spread não é e nunca foi sinônimo de lucro. Ele é a diferença entre o que o banco paga para captar dinheiro e o que ele cobra para emprestar. E essa diferença é composta por vários custos e riscos. Agora, o que é realmente interessante neste slide é a anatomia desse spread. A autópsia do custo do crédito. Olhando os dados médios do Banco Central, a maior fatia, cerca de 35%, é o custo da inadimplência. Depois, vêm as despesas administrativas, com 30%. Em seguida, os tributos, com 20%. E o lucro do banco? É a menor fatia, em torno de 15%. Vamos dissecar cada uma dessas partes porque elas revelam outras doenças graves da nossa economia. O componente mais pesado é a inadimplência. A melhor analogia que existe é de um supermercado. Imagina que todo dia, várias pessoas enchem o carrinho e saem sem pagar.
Para não ir à falência, o que o dono do mercado precisa fazer? Ele é forçado a aumentar o preço de todos os produtos. O resultado é que os clientes honestos, que pagam suas contas em dia, acabam pagando não só pelas suas próprias compras, mas também pelo prejuízo deixado por quem furtou. No sistema de crédito, a lógica é idêntica. O juro que o bom pagador paga inclui um seguro embutido para cobrir o rombo deixado por quem não paga a dívida. Na prática, a gente socializa o calote. E no Brasil, onde a inadimplência é estruturalmente alta, esse custo se torna brutal. Em seguida, temos os custos administrativos e de segurança, um reflexo do famoso custo Brasil. Operar um banco no Brasil é caro. Isso vai desde a segurança física de agências, com portas giratórias, vidros blindados e vigilância armada, algo raro na maior parte da Europa ou da Ásia, até investimentos massivos e constantes em cibersegurança para combater um nível endêmico de fraudes, golpes e ataques digitais. Toda essa estrutura complexa e cara, necessária para operar em um ambiente de alta criminalidade, entra na conta do spread e encarece o crédito para todo mundo. A terceira fatia são os tributos. Aqui a gente encontra uma das maiores contradições do país. O mesmo governo que critica publicamente os juros altos atua como um sócio oculto e voraz em cada operação de crédito. Impostos como o IOF, PIS e COFINS incidem diretamente sobre os empréstimos. Além disso, a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda para o setor financeiro têm alíquotas muito mais altas que as de outros setores. Ou seja, o Estado critica a febre em público, mas, nos bastidores, lucra com ela através de uma arrecadação pesadíssima que ele mesmo impõe, tornando o crédito ainda mais caro. E por fim, chegamos à fatia do lucro. Sim, os bancos visam o lucro, como qualquer outra empresa. Essa é a margem que remunera os milhões de acionistas, que podem ser desde grandes fundos de pensão até pequenos investidores que aplicaram seu capital na instituição. É também o que permite o reinvestimento no próprio banco, em tecnologia e expansão, para que ele continue operando e competindo. O lucro é uma parte legítima e necessária da equação. Mas, como os dados mostram, ele está longe de ser o principal vilão da história dos juros altos no Brasil. Mas a nossa investigação não para no spread. Existe um terceiro fator estrutural, talvez o mais invisível e corrosivo de todos, que joga o risco de emprestar dinheiro no Brasil para a estratosfera, a insegurança jurídica. Em termos simples, recuperar uma dívida de quem não pagou no Brasil é um pesadelo. Nosso sistema legal é reconhecidamente lento, caro, burocrático e imprevisível. E esse risco gigantesco, a incerteza sobre se o credor vai ou não reaver seu dinheiro, precisa ser precificado. Ele entra na conta do juro desde o primeiro dia. E esse slide ilustra brilhantemente a dimensão do abismo. Segundo dados do relatório Doing Business do Banco Mundial, quando um credor entra na justiça para reaver $1 de uma dívida inadimplente nos Estados Unidos, ele consegue recuperar, em média, 81 centavos. E o processo leva cerca de 1 ano. Agora olha para o Brasil. Para cada $1 de dívida, o credor recupera míseros 13 centavos, depois de uma batalha judicial que se arrasta, em média, por 4 anos. A diferença não é pequena, é abissal. Diante de um cenário desses, como é que um credor pode não cobrar um juro altíssimo para compensar a enorme probabilidade de, em caso de calote, perder quase todo o seu dinheiro? Essa imagem contrasta perfeitamente a teoria com a prática. De um lado, um sistema onde contratos são honrados e a lei é aplicada de forma eficiente. Do outro, a nossa realidade, um emaranhado burocrático onde processos se acumulam por anos. Essa lentidão e a baixíssima chance de sucesso na recuperação do crédito criam um ambiente de risco extremo. O banco é forçado a operar como uma seguradora, cobrando um prêmio de risco muito maior de todos os tomadores de crédito para compensar as perdas esperadas com os maus pagadores, que são protegidos pela ineficiência do sistema. E some-se a essa ineficiência uma cultura que, muitas vezes, superprotege o devedor em detrimento do credor. Programas recorrentes de renegociação com descontos massivos, embora possam ajudar quem realmente está em dificuldade, também criam um incentivo perverso, o que os economistas chamam de risco moral. O devedor estratégico, aquele que tem condições de pagar, mas opta por não fazê-lo, aprende que vale mais a pena esperar por um feirão limpa-nome para quitar a dívida por uma fração do valor original. E quem paga a conta por essa estratégia, novamente, o bom pagador, através de juros mais altos para compensar esse comportamento. Chegamos agora à quarta grande doença do nosso sistema, o chamado crédito direcionado. A analogia do cinema é perfeita para entender essa distorção. Imagine uma sala de cinema onde metade da plateia, por lei, tem o direito de pagar meia entrada subsidiada. Para que o cinema não feche as portas, qual é a única solução? A outra metade da plateia precisa pagar o dobro do preço no ingresso, ou seja, uma inteira e meia. É exatamente isso que acontece com o mercado de crédito no Brasil.
Quase metade de todo o volume de crédito no país é direcionado, quer dizer, ele é canalizado com taxas de juros artificialmente baixas e subsidiadas para setores politicamente escolhidos como o agronegócio e o financiamento imobiliário. Para viabilizar isso, o governo obriga os bancos a usar uma grande parte dos recursos que captam, como os depósitos da caderneta de poupança, nessas linhas baratas. O que sobra de dinheiro para o crédito livre, aquele do cartão, do cheque especial, do capital de giro para a pequena empresa, se torna mais escasso e, para compensar o subsídio dado aos outros, muito mais caro. Na prática, o consumidor comum e o pequeno empresário pagam a conta e subsidiam o crédito barato de setores específicos. Diante de todo esse diagnóstico complexo, a fome do Estado, a inadimplência, a insegurança jurídica e as distorções do crédito direcionado, a solução populista sempre parece tentadora. Chega, vamos baixar os juros na marra. Mas como a gente já viu com a metáfora da febre, tentar forçar a realidade por decreto político não cura nenhuma dessas doenças. Pelo contrário, apenas inicia uma desastrosa e previsível reação em cadeia. Vamos seguir a queda dos dominós, passo a passo. Primeiro, o governo força um corte artificial nos juros, ignorando os riscos fiscais e a inflação. O capital internacional, que busca o melhor retorno ajustado ao risco, olha para o Brasil e decide que não vale mais a pena investir aqui, fugindo do país. Com menos dólares entrando, nossa moeda, o real, desvaloriza bruscamente. Com o dólar mais caro, tudo que a gente importa, de insumos industriais a componentes eletrônicos, fica mais caro, gerando uma onda de inflação. A inflação corrói o poder de compra, o consumo despenca e a economia entra em recessão. E para apagar o incêndio que ele mesmo criou, o Banco Central é forçado a fazer o quê? Subir os juros para um patamar ainda mais alto do que o inicial. O feitiço sempre se volta contra o feiticeiro. Isso não é teoria acadêmica, nós vivemos isso na pele. Entre 2011 e 2016, o Brasil embarcou na experiência da nova matriz econômica. Houve uma forte pressão política para baixar a Selic a mínimas históricas, mesmo com a inflação persistentemente alta. O resultado foi exatamente o previsto pela cartilha do desastre. A inflação disparou para mais de 10%, o país mergulhou na pior recessão de sua história republicana, o desemprego explodiu e, no final do processo, para consertar o estrago, a Selic teve que ser elevada a brutais 14,25% ao ano. A tentativa de baixar o juro na marra resultou em juros ainda mais altos. Um caso internacional ainda mais dramático e recente é o da Turquia. Por anos, a administração do país defendeu a ideia heterodoxa e sem qualquer base na realidade de que juros altos causavam inflação. Demitiram presidentes do Banco Central que discordavam e forçaram cortes sucessivos de juros. O resultado foi um colapso completo da moeda local, a lira turca, e uma hiperinflação que atingiu picos de 85% ao ano, destruindo o poder de compra e as economias de toda a população. Depois de anos insistindo no erro e levando a economia à ruína, a realidade se impôs de forma brutal. O governo turco teve que capitular. E para tentar controlar a sangria e restaurar um mínimo de credibilidade, o novo comando do Banco Central foi obrigado a elevar a taxa de juros para este número chocante: 50% ao ano. Uma medida desesperada e amarga, um remédio dolorosíssimo para remediar o dano imenso causado pela teimosia populista. E assim, após esse diagnóstico profundo, a gente chega à pergunta final, a que realmente importa. Depois de entender todas essas causas estruturais, a gastança do Estado, o custo da inadimplência e da insegurança jurídica e as distorções do crédito, fica a questão: existe uma cura para a doença crônica dos juros altos, ou o Brasil está condenado a viver para sempre com essa febre debilitante? A cura existe, mas ela não é uma pílula mágica nem uma solução rápida e indolor. Ela exige percorrer o que se chama de caminho estreito, um trabalho lento, difícil, árduo e muitas vezes politicamente impopular. Exige a realização de reformas estruturais profundas e a construção, dia após dia, de credibilidade fiscal e jurídica. Não se resolve com um discurso, mas com ação consistente. É um trabalho de paciência, de assentar tijolo por tijolo na construção de uma fundação econômica sólida. O plano de tratamento para a nossa economia é claro, embora sua execução seja politicamente complexa. Primeiro, e mais importante, responsabilidade fiscal. O Estado precisa, de forma sustentável, gastar menos do que arrecada, diminuindo sua necessidade de se endividar e de competir por dinheiro com o setor privado. Segundo, segurança jurídica. Reformas que tornem a recuperação de crédito um processo rápido e previsível, para reduzir drasticamente o risco de emprestar. E terceiro, fomentar a competição real no sistema financeiro, eliminando distorções como o crédito direcionado. Enquanto o país não enfrentar as causas reais da doença, a febre dos juros altos vai continuar a nos castigar.
A solução não vem de um decreto, mas da construção de um país mais seguro, previsível e fiscalmente responsável. É um desafio imenso, mas é o único caminho para que o dinheiro um dia deixe de ser tão proibitivamente caro para todos nós.